Shalom, shalom, pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu quero responder uma dúvida que muitas pessoas têm. Se realmente a história da Arca de Noé foi verdade e se realmente caberam tantos animais lá dentro da arca e tudo mais. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu quero quebrar alguns dogmas, alguns tabus em relação a esse assunto, beleza? Então, bem, para nós começar aqui, antes de eu iniciar, fazer alguns comentários, de algumas anotações que eu fiz aqui, eu quero ressaltar um ponto. Geralmente os ateus ou as pessoas que não creem na Bíblia, não creem no Criador dos céus e da terra, e eles usam um certo argumento para descredibilizar a Bíblia, dizendo que a história da arca é uma história falsa, que não tem sentido, que não caberiam tantos animais na arca, porque não tem lógica e não sei o que, não sei o que. Então a gente vai analisar isso ao decorrer desse vídeo. Peço que vocês assistam até o final para vocês conseguirem entender essa questão mais profundamente, certo? Então assim, se a gente vai analisar numa questão mais abrangente, realmente, num primeiro momento, parece não ter muito sentido, porque a gente analisa numa questão superficial. Ninguém aprofunda muito nessa questão quando vai estudar. A gente analisa numa questão mais superficial sobre esse assunto. Então, eu vou passar alguns dados para vocês, que eu fiz algumas anotações aqui. Existem cerca de 8 milhões de espécies de animais no mundo. Dessas, 6 milhões são animais terrestres, 2 milhões são animais aquáticos e 11 mil são aves, no caso animais aéreos, vamos dizer assim, entre aspas. Então assim, esses 2 milhões de animais aquáticos aqui não entraram na arca, certo? Já começa o primeiro ponto, é isso. Eles não entraram na arca porque não precisou. Porque deu o dilúvio, então nenhum peixe ia morrer afogado por conta das águas do dilúvio. Então eles não precisaram entrar na arca, beleza? Então dessas três categorias, os animais aquáticos não entraram na arca. A não ser os anfíbios, como patos, por exemplo, e tudo mais. Mas os aquáticos que vivem embaixo da água, vamos dizer assim, não precisaram entrar na arca. Então sobra pra gente 6 milhões de animais terrestres e 11 mil aves, beleza? Daí as pessoas vão pensar e vão dizer assim, nossa, 6 milhões, né? 6 milhões é muita coisa, não tem como caber na arca, é impossível, é impossível. Segundo ponto, primeiro ponto, os aquáticos não entraram. Segundo ponto, a arca não é tão pequenininha como as pessoas pensam. Ela não é um barquinho do tamanho da tua casa. Ela é do tamanho de umas 10 casas tua, mais ou menos, ou até mais. Tem vídeo na internet, vou tentar colocar um pedacinho ali para vocês assistirem, de uma réplica da arca lá nos Estados Unidos, que um cara fez lá, com as medidas bíblicas. Aí vocês vão ver lá que ela era muito grande, não era pequenininha. Noé ficou anos e anos. Eu não me recordo certo se é 40 anos ou algo nesse sentido, que ele ficou anos e anos para construir a arca. Não foi em alguns dias, semanas, meses que ele construiu. Foi anos e anos. E detalhe, naquela época, provavelmente não tinha prego, essas coisas, né? A não ser que ele fizesse, só que acabaria sendo muito mais trabalhoso do que você fazer igual os japoneses, que utilizam de uma marcenaria, que eu me esqueci o nome agora, mas ela é toda de encaixe. Então você não usa pregos ou algo nesse sentido. Você você trabalha aquela madeira, você esculpe a madeira para você encaixar ela uma na outra. Então, com isso você ganha muito mais resistência e também não precisa usar prego, parafuso e tudo mais. Só que acaba sendo um pouco mais demorado, claro. Só que são móveis que hoje em dia são muito mais caros que utilizam essa técnica de marcenaria, porque acabam sendo mais trabalhosos e demora mais para fazer. Só que também fica muito mais resistente. A peça ela não tem molejo, tipo assim,
não tem folga igual prego e parafuso e fica muito mais resistente. Então Noé, ele fez um negócio grande, imenso, gigantesco lá, que era a arca, maior do que muitos navios hoje em dia. E também ele fez tudo com encaixe e tudo com madeira boa, que antigamente não é igual hoje em dia, que só pode desmatar lá um eucalipto ou pinos para construir. Não pode desmatar a madeira de lei ou algo nesse sentido. Naquela época não tinha essa frescura toda, então ele utilizava a melhor madeira que existia, certo? Então esse é outro detalhe. Aí a hora que você observar o tamanho da arca e a hora que você entender o terceiro ponto que eu vou explicar agora, você vai entender que não é tão impossível assim, beleza? Um outro ponto extra que eu acabei lembrando agora. Possivelmente teve uma reportagem que eu vou deixar talvez ali no vídeo, ou sugiro que vocês pesquisem, que a Arca de Noé supostamente foi encontrada lá numa montanha não sei se é da Arábia ou do Iraque, não sei aonde lá, não lembro onde agora de cabeça, que encontraram um possível local da arca. E ela está fossilizada numa montanha. Então é o tamanho de uma montanha. Pensa só, uma montanha lá gigantesca. Ela tem um formato muito peculiar, que é um formato de um barquinho, digamos assim. E os arqueólogos, eu não sei se é assim que diz, os pesquisadores lá, eles começaram a cavar nessa montanha e descobriram túneis, entre aspas. Ou seja, dentro dela ela é oca e tem madeira lá dentro. Dentro da montanha, entre aspas, uma montanha, tem madeira. O que não faz sentido nenhum, a não ser que seja realmente a arca fossilizada. Então ela é grandona, do tamanho de uma montanha. Ela possivelmente foi encontrada, só que a Globo não vai mostrar isso aqui, óbvio, né? Os satanistas não vão mostrar isso aí, é certo já. Então, e dentro dessa montanha ela é oca, tem vários espaços ocos, foi encontrado feno e comida, assim, que supostamente seria comida para os animais, fezes de animais, madeira e um monte de outras coisas que eu não lembro certo. Sugiro que vocês pesquisem a fundo sobre essa questão. E foi encontrado tudo meio que petrificado, lá fossilizado, né? Porque a natureza, ela, tipo assim, igual os fósseis, ela vai lá e abraça aquilo. Então, tipo, a hora que um objeto ficou lá abandonado, tem muitos vídeos e fotos na internet. Uma bicicleta lá encostada numa árvore, ficou lá muitos anos, a árvore abraçou a bicicleta, entende? Porque assim, a natureza ela vai se moldando aquele objeto que foi deixado lá, tipo assim. E a arca, a mesma coisa, foi deixada lá, deu chuva, sol e foi passando o tempo, depois que baixou a água que ela ficou encalhada lá, ninguém vai mexer um negócio daquele tamanho lá, entende? Então depois as pessoas foram morar em outros lugares, aquilo lá ficou abandonado e a natureza foi abraçando aquilo. Beleza, pessoal? Então assim, agora vamos voltar ao ponto aqui dos números. Já que eu sou professor da matemática, eu gosto de usar números. A gente vai comparar aqui, ó. Essas 6 milhões de espécies que as pessoas dizem, a gente vai ver que não é bem por aí, beleza? Ó, só vou citar rapidamente aqui, ó. Desses 6 milhões de animais terrestres, vamos dizer assim, 5 milhões e meio são insetos, são espécies de insetos, beleza? Somente 500 mil seriam espécies de outros animais, tipo, maiores, assim. Mas 5 milhões e meio são espécies de insetos. Insetos são pequenininhos. Então, mesmo que tenha um número gigantesco, vamos dizer assim, que depois a gente vai ver que não é bem por aí, mas mesmo que fosse um número gigantesco, como os insetos são pequenininhos na maior parte, eles ocupariam um espaço muito pequeno, certo? Então, beleza. Aí, dos demais, tem 10 mil espécies de cobras, 6.500 roedores, que também é pequeno, cobra também não é tão grande, 1.400 morcegos, 8.000 sapos, 50.000 aranhas, 3.000 centopeias, 5.000 crustáceos terrestres, 6.000 minhocas, e assim por diante. Então, a gente vê que tem milhares e milhares de espécies, né? Mas vamos analisar uma questão assim, uma questão bem lógica. Quantas espécies de seres humanos tem no mundo? Uma, né?
Então você tem um homem negro, um homem branco, tem uma diferença de cor, tonalidade de pele, mas são uma só espécie. Você pega um anão, você pega um jogador de basquete de 2 metros de altura. Tem uma diferença de altura, mas são a mesma espécie. Você pega lá um loiro e um de cabelo escuro, cabelo preto ou castanho. Tem diferença na tonalidade do pelo, ou no caso cabelo, mas são a mesma espécie. Aí você pega lá um gordo e um magrinho igual eu. Tem diferença de largura, vamos dizer assim, mas são a mesma espécie. Entendido até aqui? Então, são a mesma espécie. Então continuando. Eu tive que cortar rapidão, mas vamos dar sequência aqui. Ou seja, então, embora tenha uma diversidade, né, entre os seres humanos, representam apenas uma espécie. Aí você pega o cão, tipo assim, o cachorro, né? Você tem quantas espécies tem de cachorro no mundo? Só uma espécie de cachorro. Então você pega lá um chihuahua ou um pincher, que é pequenininho assim, pesa 1,5 kg. Aí, e você pega um dog alemão, por exemplo, que pesa 60 kg. Ou seja, são a mesma espécie. Daí você pega um animal de 1,5 kg e um outro animal de 60 kg. 60 vezes maior a questão do peso dele. 60 vezes maior. São ainda assim a mesma espécie. No mundo existe só uma espécie de cachorro. Beleza? Entendido até aqui? Tranquilo, né? Aí você pega lá as cobras. 10.000 espécies de cobra. Será mesmo que existem 10.000 espécies de cobra? O que define? Porque o cachorro tem muita diferença, né, entre eles, e mesmo assim é só uma espécie. O ser humano tem muita diferença e mesmo assim é só uma espécie. Agora, cobras tem 10.000 espécies. Eu vou contar uma coisa para vocês rapidão aqui, ó. O nosso DNA, que o Criador fez, ele aceita dentro dele uma coisa que se chama adaptação genética. Ou seja, eu sou branco, por exemplo, sou pardo na verdade, porque eu tenho ancestrais que eram negros e brancos também, uma mistura, uma miscigenação. Mas eu sou pardo. Se eu me mudar lá para a África, para um lugar que é quente, digamos assim, com o tempo, os meus descendentes vão começar a desenvolver mais melanina na pele e eles vão acabar nascendo negros. Percebe? É uma questão de adaptação genética. Se tu pega uma pessoa negra, leva ela lá para o Polo Norte, ela vai morar lá. Os descendentes dele, claro que não é entre 1, 2 gerações só, é dentre várias e várias gerações. Mas com o tempo, tipo 4, 5 gerações em diante, você já nota uma diferença perceptível. Tanto que eu tenho ancestrais de 3, 4 gerações atrás que eram negros e eu sou pardo hoje em dia, sou branco praticamente. Então você nota essa diferença. Então se você leva um negro lá para o Polo Norte, dentro de algumas gerações, os descendentes dele vão começar a nascer brancos, porque o nosso DNA tem essa questão de adaptação genética. Por exemplo, eu sou magrinho. Se eu tiver filhos, descendentes, a tendência é eles serem magrinhos também, igual a minha mãe a minha avó e os meus ancestrais, a maioria são magrinhos. Agora, digamos que eu comece a fazer academia, aí eu fique lá mais musculoso e tudo mais. Os meus filhos eu incentivo com esse hábito também, os meus netos também. Aí todo mundo começa, as próximas gerações começa a fazer academia, começa a criar isso por hábito, vai fazendo academia e tudo mais. Daqui a algumas gerações, os meus descendentes vão começar a nascer com ossos mais fortes, com uma propensão maior para desenvolver uma musculatura. Isso é algo natural, percebe? É algo que cabe no nosso DNA. É uma questão de adaptação genética. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será mesmo que tinha 10.000 espécies de cobra na arca? Ou será que tinha uma espécie, assim como animais, assim como seres humanos, tinha uma espécie e depois que ela saiu da arca, essa espécie se espalhou pelo mundo, os seus descendentes, e cada descendente foi se adaptando ao ambiente daquela região onde que estava situado. O que vocês acham? Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão aqui, ó. Se a gente vai pegar os ursos,
Os ursos, têm 8 espécies. Aí tu pega lá urso pardo, urso negro, polar, o panda, tudo mais, beleza. Aí tu pega lá o urso polar e o urso negro, praticamente a mesma coisa. Não tem uma diferença tão significativa entre eles. Um é branco, um é preto, beleza. É a mesma coisa que um ser humano negro e um ser humano branco. Mesmo tendo a diferença de cor, ou você pega lá um branco loiro e um negão lá de cabelo escuro, preto, uma pessoa negra lá de cabelo escuro. Você vê que o pelo do ser humano, nesse exemplo aqui, um é branco, loiro e o outro é escuro. O urso é a mesma coisa. Um é branco, o outro é preto. Mas você nota as características físicas, é muito semelhante, é muito parecido. Só que aqui, pelos cientistas ateuzinhos inteligentes lá, eles catalogam como se fosse 2 espécies, ou mais, na verdade, 8 espécies de urso. Mas é a mesma coisa, são muito semelhantes. Existem menos diferenças entre essas 8 espécies de ursos do que muitas raças de cachorro. Aí tu pega um pincher ou um chihuahua e compara com um dog alemão. É muito diferente, mas mesmo assim é a mesma espécie. O dog alemão é 60 vezes maior. Tu pega um pug e ele é todo com a cara esbugalhada assim, ó. É muito diferente do que um Doberman, por exemplo, que tem o focinho comprido lá e ele é bem fino e tudo mais. Entende? Então, é essa questão que eu quero abordar com vocês. Quantas espécies de urso estava na arca? Uma espécie. Uma. Não era milhares, ou no caso 8 espécies de urso. Não, era uma espécie de urso, só uma espécie. Era um casal só de urso que estava na arca. Quando saiu da arca, esse casal de urso se multiplicou e os seus descendentes se espalharam pelo mundo. Então, o que foi lá pro Polo Norte, lá, ficou branquinho, né? Pro pelo dele absorver mais radiação solar e tudo mais. E aquele que foi para os outros lugares lá ficou moreninho lá. Mas é uma questão de adaptação genética. Só que lá atrás, lá na arca, tinha uma espécie. Aí você pega o elefante. A gente encontra fósseis de mamute. Daí os cientistas inteligentinhos, né, os espertinhos, dizem que era outra espécie. Não, é o mesmo elefante, só que era um ancestral. Era um ancestral do elefante. Tinha algumas diferenças? Normal. É igual o pincher e o dog alemão tem diferença. Os cachorros mais antigos também tinham diferença. Então, você nota essa diferença, mas ainda assim é só uma espécie. Então, o mamute era o ancestral do elefante. Então, quantas espécies entraram na arca? Uma espécie de elefante, uma espécie de urso, uma espécie de cachorro, uma espécie de felino. Você pega o tigre e a onça, são muito parecidos. Talvez muda um pouco a cor aqui e ali, a questão de tamanho, né? Mas, cara, é a mesma coisa, é um felino. Só que são catalogados como se fossem espécies diferentes. Não. É a mesma espécie, é como se fossem raças diferentes. Igual o cachorro, tem só uma espécie, mas você tem várias raças, entre aspas, diferentes. Porque essas raças, elas foram criando, vamos supor, adaptações, cruzamentos e tudo mais, e assim por diante. Mas é uma raça só. Os felinos também é uma raça só. Então, quem garante que o gato e o gato, a jaguatirica e a onça são realmente 3 espécies diferentes? Será que na arca não tinha só uma espécie? Eu não sei, não tem como saber. Agora, afirmar que existem 8 milhões de espécies no mundo, isso aí tá errado, percebe? Não entrou 8 milhões na arca. Realmente, se fosse entrar 8 milhões, não caberia. E eu não acredito que necessitou entrar 10 mil espécies de cobras, 6.500 espécies de roedores. Não, é um casal de roedor. Um casal. Depois que ele saiu, se multiplicou, os descendentes foram mudando e se adaptando a cada um à sua região. Mas é uma espécie de roedor. Onde já se viu 8 mil espécies de sapos. 8 mil. Uma espécie de sapo entrou na arca. Um casal. Porque é um casal de cada animal impuro e 7 casais de animais puros que entraram na arca. Beleza? Então a arca não é pequenininha como as pessoas pensam, certo? Os aquáticos não entraram, então esse número já cai bastante. A
a maior parte aqui, 5 milhões e meio de animais, são insetos, então ocupam um espaço muito pequeno, eles só representam um número grande, mas em quantidade, tipo assim, de volume, espaço lá na arca, eles ocupam uma quantidade, um espaço pequeno na arca. E outra coisa, não é tudo isso, 5 milhões de espécies, se a gente vai analisar, é muito menor. A besouro tem milhares de espécies, é um besouro só, depois ele foi mudando, mas é um besouro só, não é milhares e milhares. Aí você pega 3 espécies de lobo, é a mesma coisa. E eu ouso dizer que talvez o lobo e o cachorro talvez tivessem um descendente, um ancestral em comum entre eles, porque a diferença entre eles não é tão significativa assim. Então vai saber, talvez entrou um casal de lobo e um casal de cachorro, talvez sim, mas ninguém sabe exatamente. Eu acredito que pode ser possível que sim, entrou um casal de um ancestral comum entre o lobo e o cachorro, e é um casal só na arca. Depois ocorreu uma diversificação. Então algumas espécies lá se tornaram lobos, porque ocorreu essa mudança genética, e outras se tornaram os cachorros. Você pega, tem muito mais diferença, presta atenção, tem muito mais diferença de um chihuahua para um dog alemão do que de um vira-lata para um lobo. Se você analisar bem precisamente, você vai notar, tem muito mais diferença de um pug para um doberman do que de um vira-lata ou do que de um outro cachorro qualquer para um lobo. Você pega um pastor alemão e um lobo, é muito semelhante. Aí os caras dizem que são espécies diferentes. Tudo bem, hoje em dia a gente pode chamar espécie diferente, não tem problema nenhum. Daqui a um tempo até o cachorro vai começar o chihuahua ser uma espécie e o dog alemão ser outra espécie. E quanto a isso eu não vejo problema. O que eu vejo problema é as pessoas usarem dessa escala fractal errada aqui para dizer que tinha 8 milhões de animais no mundo, de espécies, e que não caberia tudo na arca. Realmente não caberia, mas não tinha 8 milhões de espécies para entrar na arca. Isso aí tá errado, percebe? Deixa eu ver o que mais, 8 espécies de urso, 3 de lobo, 50 de cervídeos, que seria cervos. Não, era um casal, uma espécie. Na verdade, os cervos, eles são kadosh, são puros para alimentação, então entrou 7 casal. Mas é uma espécie, que seriam os cervos, os cervídeos. É uma espécie, não é 50. 70 antílopes, não, é uma espécie. Não é 70. É uma espécie que entrou na arca e 7 casais dessa espécie porque eles eram puros. 140 bovídeos, como se fosse búfalo, vaca, depois foram catalogados como espécies diferentes. Quem garante que a vaca e a búfala não é a mesma espécie? Não tinham um ancestral em comum na arca lá. Que depois que saiu, assim como o elefante, provavelmente o ancestral em comum era os mamute. Então tem algumas diferencinhas assim, de tamanho, de pelo, de tamanho de osso aqui do dente, ou tamanho de tromba, ou seja lá o que for, mas você vê que é o mesmo animal. Só existe uma espécie do mundo que tem um narigão gigante lá, igual o elefante. É elefante e acabou. Agora, o que muda disso, aquilo, aí se tem um elefante branco é uma espécie, se tem um preto é outra espécie. Aí o ser humano branco e o ser humano negro é a mesma espécie. Não tem lógica, percebe? Tem que usar o mesmo peso, a mesma medida para tudo. 16 suídeos, ou seja, porco e javali são catalogados como espécies diferentes. Mas não, na arca é a mesma espécie e estava lá só um casal, porque o porco é impuro para alimentação. Era só um casalzinho de porco que estava lá. Então o ancestral, teve um ancestral comum do porco e do javali que estava lá na arca. Depois acabou mudando, dando essa diferença. Daí um virou porco, um virou javali e assim por diante. Mas é só uma espécie que estava lá na arca. 40 felinos, como eu citei antes. Tigre, onça, leão, gato e tudo mais. Seriam 40 espécies de felinos. Eu tenho minhas dúvidas se são 40. Porque eu acho que provavelmente era uma ou 2, 3 no máximo. Vamos dizer assim. Talvez o gato e o leão eram espécies diferentes. Aí tudo bem, tem uma certa diferença, eu concordo. Agora, não 40. Você vai botar o tigre e a onça em espécies diferentes?
Não, eu acredito que eles tinham o mesmo ancestral em comum. Aí você pega lá os achados arqueológicos lá, os fósseis daquele tigre dentro de sabre lá, por exemplo. Eu acredito que esse provavelmente era o ancestral em comum dos felinos. Pelo menos dos maiores, se o gato não se encaixar nisso, talvez, mas pelo menos dos felinos. Esses felinos, como é que diz? Que não são domesticados, esses selvagens, digamos assim. Aí talvez o gato seria uma espécie de felino doméstico. Daí sim poderia ser outra espécie e tudo mais. Mas duas, então teria duas, ou no máximo 3, mas não 40, percebe? E esses ancestrais em comum, eles acharam lá os negócios do mamute congelado, lá com graminha verde na boca. Ele congelou instantaneamente. Por isso que o fóssil dele foi preservado assim. E isso aconteceu por conta do dilúvio. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre a teoria da hidroplaca. Eu posso fazer um vídeo sobre essa questão mais para frente e para vocês entenderem melhor. Então esse vídeo aqui serviu para desmistificar muita coisa e serviu para provar que sim, é possível caber vários animais na arca, porque ela não é tão pequenininha. Então provavelmente caberam milhares e milhares de animais na arca e não são 6 milhões como as pessoas alegam. Como que cabeu 6 milhões de animais na arca? As pessoas são ignorantes, são burras e são teimosas e tendenciosas. Então elas usam argumentos imbecis e tendenciosos para contrariar a Bíblia, simplesmente isso. Porque elas não querem admitir que elas estão erradas e que é sim possível. Pessoal, eu acabei esquecendo de comentar 2 detalhes importantes no vídeo que eu estava gravando sobre essa questão da Arca de Noé. Então eu vou gravar agora e depois eu adiciono esse pedacinho no outro vídeo, beleza? Só para não ficar nada de fora. Bom, a princípio, o Midrash ou a tradição judaica, vamos dizer assim, ela ensina que os animais foram colocados na arca ainda filhotes. Então isso também facilita, no caso, o transporte e a organização dos animais ali, e também facilita aquela questão dos animais. Como é que o leão não comeu o cordeirinho lá, ou o gato não comeu o rato, ou algo nesse sentido, né? Então teria essa explicação de que os animais teriam sido colocados ainda filhotes na arca. E isso ocupa menos espaço, é mais fácil o manejo dos animais e tudo mais, certo? Então esse detalhe é importante de ser comentado. Isso não está explícito na Bíblia, óbvio, mas é algo que vem da tradição judaica e vem do Midrash, então é uma questão interessante de analisar. E outra questão que eu também quero comentar é que, por exemplo, os pássaros, eles têm um instinto natural de migrar. Tipo assim, muitas aves, elas fazem essa migração de um local para o outro, e isso é tipo um instinto natural que elas têm. Então seria perfeitamente possível, de alguma forma, o Criador estipular isso para todos os animais, para eles sentirem esse certo desejo de migrar e irem até o local da arca lá, para eles serem arrebanhados por Noé e serem organizados lá dentro da arca. Então as pessoas ficam dificultando as coisas, alegando que é muito impossível isso, que não faz sentido e não sei o que, mas na verdade é pura teimosia, soberba da pessoa, arrogância da parte dela e principalmente um mau caratismo da pessoa, porque ela, em vez dela tentar entender a fundo sobre essa questão, entender os detalhes de como foi feito, será que era mesmo possível ser feito isso e aquilo? Na verdade não. A pessoa ela não entende porque ela não estuda e ela critica. Então é basicamente isso. A diferença do povo judeu, por exemplo, do povo israelita, é que quando o Criador dá uma lei, o povo segue, eles dizem assim, nós seguiremos, nós obedeceremos e depois entenderemos. É essa a filosofia judaica. Então, muitas leis, muitos mandamentos, a gente só entende depois que está praticando, entende? Então é a mesma coisa que um pai que dá um conselho para um filho, aí o filho não entende aquele conselho e não segue. Aí depois esse filho se fera, porque ele não entendia que no fundo tinha um bom motivo do pai dar aquela ordem para o filho, certo?
Então, da mesma forma, quando o Criador dá uma lei para nós, um mandamento, dá um conselho, alguma coisa assim para nós, muitas vezes a gente não entende de primeira para que é aquele conselho, para que serve, qual que é o objetivo e tudo mais. Mas a partir do momento que a gente começa a seguir, a gente consegue entender muitas vezes. Depois de um certo tempo, a gente vai entendendo e vai vendo. Principalmente para quem não seguiu no começo e depois começou a seguir, vai notar essa diferença. Ó, antes eu não estava seguindo porque isso aconteceu na minha vida com vários e vários mandamentos. Lá atrás eu não seguia, eu estava só me ferrando. Comecei a seguir os mandamentos, a minha vida começou a alinhar. Começou tudo fluir, começou tudo andar de uma maneira mais harmoniosa e tudo mais. Então, é essa a filosofia. Primeiro você deveria seguir para depois você entender. Porque com o tempo a maturidade vai vindo e tudo mais e a gente vai conseguindo entender as coisas. Beleza, pessoal? Então, só quis acrescentar isso para não deixar de fora desse vídeo aqui, para não ter que gravar outro vídeo e tudo mais. Mas, a princípio, a ideia é isso. Que os animais provavelmente tenham sido levados ainda filhotes e eles têm sim a possibilidade de receber esse instinto migratório, assim como as aves, para eles ir em um determinado local. Ninguém consegue entender perfeitamente como a natureza funciona, como a natureza do Criador funciona, e para ele nada é impossível. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu! Elas preferem pegar lá, para vocês terem noção, deixa eu achar aqui, 6.000 espécies de minhoca. 6.000 espécies de minhoca. Então na arca tinha 6.000 espécies de minhoca. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Não, era uma espécie lá. Talvez, vamos dizer assim, 5 espécies, 10 espécies, né? Mesmo assim, a minhoca, 10 espécies de minhoca, que era 10 casais, né? Porque a minhoca é impura, então tinha só um casal de cada espécie. 10 casais de minhoca lá, ocupam um espacinho desse tamanho assim. Não tem nem lógica. Então cada animal tinha sua gaiolinha, tudo separadinho, bonitinho. E tinha comida, que Noé foi armazenando, estocando comida para eles. E eles não brigavam, como as pessoas dizem. Como é que ia botar os animais juntos? Eles iam brigar, iam se matar, não sei o que, não sei o que. Não. A Bíblia fala que os animais, eles tiveram um instinto, vamos dizer assim, de ir lá naquele lugar, naquela data e tudo mais, e para se preservarem lá. Então, se isso realmente aconteceu dos animais irem até o lugar lá, por conta desse instinto, vamos dizer assim, que os animais entenderam, receberam uma mensagem do Criador, vamos supor, e eles entenderam que tinham que ir lá. Então, se isso realmente aconteceu deles irem lá, vocês não acham que é possível também que eles ficaram dentro da arca bonitinho sem brigar lá? Os animais são muito mais inteligentes do que os seres humanos, muitas vezes. Tem muito ser humano aí que é muito burro. Então, é muito ignorante, percebe? Então, eu vou ter que ir agora, pessoal, tá dando o meu horário aqui. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos essa questão. Eu faço um desafio para você. Cite 100, 200 espécies de animais de cabeça que você vai dizer. Você vai dizer o quê? Que a onça e o tigre são duas espécies? Você não consegue achar de cabeça dizer 100 ou 200 espécies de animais diferentes de cabeça. De cabeça, assim dizer, inventar. Eu tenho fulano, ciclano, beltrano e assim por diante. Você não consegue contar. Aí entrou 6 milhões de animais na arca. Tá de sacanagem com a minha cara. Então esse vídeo aqui serviu para mostrar que sim, a arca não é tão pequenininha, caberam vários e vários animais e é sim possível. É sim possível e tem muitas evidências disso. Por exemplo, tem essa teoria da hidroplaca, explica a separação da Pangeia, ela explica como tem fósseis de animais, de peixes, no topo de montanhas, né? Porque não é possível que um passarinho pegou peixe, levou lá para comer e deixou lá abandonado, porque senão ele não viraria um fóssil. Para virar um fóssil, normalmente o animal tem que ser inteirado vivo, não pode receber oxigênio, não pode ter uma contaminação com micro-organismos ali, senão ele vai se decompor e vai desaparecer. Então ele tem que ser inteirado vivo, vamos dizer assim, entre aspas. Tem que ser soterrado vivo. E daí para preservar ali por lama ou por cinza vulcânica ou algo nesse sentido, assim, por cinzas, para ele conseguir virar um fóssil, ou por gelo, tipo assim, ser congelado, vivo e coisa, que ele vai morrer ali, mas não vai ter contaminação, não vai receber oxigênio e nem micro-organismos.
Então daí assim ele vira um fóssil, senão ele não vira fóssil. Então como é que vai o peixe, vai estar um fóssil de peixe lá no topo da montanha? O dilúvio explica. Como que vai ter a teoria da hidroplaca? Explica a criação dos canyons, explica a criação das montanhas e das fossas oceânicas, que elas estão, a cadeia delas, a cadeia de montanhas está em paralelo com a cadeia de fossas oceânicas, tudo em paralelo, bonitinho. A teoria da hidroplaca explica, ela explica a separação da Pangeia, a movimentação das placas tectônicas, ela explica um monte de coisa e ela bate com a descrição bíblica. Só que você tem 10 teorias para explicar alguma coisa lá. Aí a escola, o que vai no livro de escola lá, é uma teoria que foi escolhida e que geralmente a comunidade científica dos espertinhos escolhe a teoria que sempre vai contra a Bíblia. Aí você tem 10 teorias, você só conhece uma que falam para você na escola lá, que é uma que alguém escolheu. As outras 9 você nem ouve falar, né? Agora, essa teoria da hidroplaca, que faz muito mais sentido, bate com o relato bíblico, as pessoas desconhecem, né? Porque a escola não vai ensinar, que novidade. Então, o dilúvio foi real, tem muitas evidências disso. Como eu já falei para vocês, tem muitas evidências disso, basta vocês procurarem. E realmente cabeu vários animais, porque a arca ela era gigantesca, ela era grandona e tinha 3 divisões. Então realmente cabeu, a arca era gigantesca, caberam vários e vários animais, milhares de espécies de animais, e não são 6 milhões como as pessoas alegam por aí. Isso é uma afirmação falsa. Beleza, pessoal? Acho que acabemos esse assunto aí. Qualquer coisa, deixa dúvida aí nos comentários, que daí, na medida do possível, eu faço talvez um outro vídeo para responder a tua dúvida, beleza? Se esse vídeo te ajudou, esclareceu alguma coisa, peço que valorize o meu trabalho, curta, comente, compartilhe. Beleza, pessoal? E me ajudem aí o YouTube recomendar os meus vídeos para mais pessoas, para o canal crescer e tudo mais. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Shalom.